Oiê! Aqui é a Iris E aqui é a Marília. e sejam bem-vindos ao último episódio do Dead Coolest Cast, o podcast mais legal da cidade. E eu e a Marília criamos esse projeto para dar mais visibilidade aos criadores de moda aqui de Fortaleza. E não se esqueçam, já que estamos no último episódio, toda a nossa temporada já está disponível nas redes sociais, Spotify e no YouTube, então confere lá toda a temporada. Hoje a gente está aqui com o maravilhoso, ilustre David Lee, um nome queridinho, né, na moda autoral da cidade. Estamos muito felizes mesmo de ter você aqui. Somos, antes de tudo, muito fãs do seu Sim. trabalho, de tudo que você faz. E é isso, conta pra gente mais ou menos o que é a tua marca, quem é o David Lee, né? Pro pessoal talvez que não te conheça, que eu acho muito difícil, saber quem é. Tá, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, né? Dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui e poder estar compartilhando junto de vocês, já que me admiram e tudo mais, e tenho reciprocidade também do projeto de vocês, e agora com o podcast, né? Tornando ainda ele muito mais abrangente, né? Então, a marca, eu sempre faço esse paralelo, né, entre o criador e a criatura, né, que é a marca, por conta de ser homônima, mas a marca, ela surge depois de mim, do meu percurso, né, de é, pensar a moda a partir de um vínculo que eu sempre tive, que foi o desenho. Uhum. Desenhava desde criança, então quando fui pensar uma profissão, na época de vestibular, eu queria alguma coisa que eu pudesse explorar desenho, né, desenhava desde criança. E a partir disso eu fui em arquitetura e descobri o curso de estilismo e moda até então, ainda se chamava assim na UFC. E aí ainda prestei o último Enem, assim, o último vestibular antes de Enem, mas em paralelo a isso, não obtendo sucesso de adentrar a academia, eu fui muito curioso e me envolvendo muito mais do que seria essa profissão, né, relacionado a ser um designer, um estilista que até então nem se chamava ainda assim. Uhum. E eu acabei me apaixonando muito. E aí foi tipo um mosquitinho, né? Picou aquela velha brincadeira, assim, mas que eu vi que era muito mais além do que o desenho, né? E explorava também outras coisas que eu sempre gostava, que era a parte de pesquisa, parte de história, né? Tipo, a cada coleção, tipo, é uma oportunidade para mim também de aprender outras coisas e também passar um pouco do que eu acredito. Então, a partir disso, isso foi, sei lá, 2011, né, nesse percurso, e aí eu percebi que os concursos de Novo Talento eram uma oportunidade que eu tinha para me mostrar, né, já que a academia não estava rolando e eu queria muito adentrar a profissão e até mesmo estava procurando emprego na área, então os concursos foram essa minha porta de entrada, assim, né, na área, e aí em 2013 eu participei do concurso do Sindication, que é o Sindicato das Indústrias Uhum. daqui, que até então era um concurso muito interessante, que eu acho que já está com uns 2 anos, não tem, desde a pandemia. E aí foi uma oportunidade de o Cláudio Silveira me ver, e aí Dragon Fashion, paralelamente, né, construindo a cada coleção, a cada ano, a marca. Uhum. E o David, né? Você falou que teve essa veia de mexer com desenho, com criatividade desde criança, mas você, sei lá, em algum momento você desenhava personagens ou desenhava tipo de tudo, já focava no vestuário, como era isso? No vestuário, não. Essa é uma parte interessante, porque na época que eu estava em dúvida, né, realmente, assim, do que profissão seguir, eu fiquei procurando sinais, né? E a minha avó achou um desenho, tipo, mas era brincadeira, assim, tipo um vestidinho, uma coisa, né? Aí eu tomei aquilo como sinal. Mas eu adorava desenhar anime, desenhava pessoa também, né? Que é de observação e Ah, tal. Era um desenho, assim, a lápis, adorava desenhar 6B, esse tipo de desenho, mas nada ligado à moda, assim, nada ligado ao vestuário. Realmente, assim, era bem distante a moda pra mim, assim, não era uma coisa que eu já sonhava desde criança, apesar de eu crescer vendo a minha avó costurar, ia aos domingos pra casa dela sempre pra ver ela costurando, então, tipo assim, depois eu também tomei isso como sinal, dessa, minha avó sempre uhum. costurou e tal, ela é uma exímia costureira, aquela costureira, né, de antigamente que olha pra você, aí já sabe as medidas e corta, assim, né, necessidade da gente fazer a modelagem primeiro, Que é né? incrível, né? Que você fica, como funciona Como isso? funciona. E aí eu acabei também tomando isso como sinal, né? Assim, era talvez a minha aproximação mais próxima do que da moda, da roupa, no caso, era a minha avó. Uhum. Eu já ia perguntar isso, porque geralmente as pessoas assim, ai,
Eu tinha contato quando eu era pequena, geralmente é com algum parente que costura, uma avó, uma mãe, uma Aham. tia, né? A gente tem muito essa cultura, principalmente aqui no nosso estado, sempre tem alguém na família que costura. E eu acho que não é assim, não é meio que por acaso. Se geralmente, a grande maioria das pessoas que seguem no mundo da moda tem essa memória de infância, de ter alguém, de ver alguém fazendo alguma coisa relacionada à moda. E aí, nesse teu início, né, você falou que participava dos concursos e tudo mais, Uhum. você já tinha meio que um plano traçado de onde queria chegar, do que queria fazer, ou foi só Sim, vendo como é que ia eu ser? sempre fui muito determinado. Então, tipo assim, quando eu comecei, eu já sonhava só para Fashion Week. Mas é bom, né, que aí você É, sim, realizou. eu me considero uma pessoa muito positiva, né? Também tento colocar isso no meu trabalho, né? A David Lee em si, ela fala de positividade, né? De esperança, né? É uma coisa que eu acredito. Então, assim, eu sonhava bem grande mesmo, assim. Então, eu disse, nossa, era vendo desfiles do João Pimenta, vendo desfiles, assim, de designs nacionais que eu admirava, e assim, nossa, eu ainda vou chegar lá, né? Então, assim, é muito. Parece, né, um pouco assim, a gente romântico demais, né? Mas assim, sempre sonhei demais, assim, mas não paga nada, né? Então, Eu ia falar isso agora. é, então quando eu comecei em 2013, através desse concurso, eu já queria chamar a atenção do Cláudio. Tipo assim, eu sabia que era ele, tipo assim, até um conselho que eu sempre me pergunto, assim, que conselho dá? Sejam, saibam quem fazem as coisas, né? Tipo assim, Uhum. poxa, se eu quero fazer parte do Dragon Fashion, eu tenho que me aproximar da pessoa que idealiza, né? Então, tipo assim, o que é que ele faz, onde é que ele tá? E aí, eu nem diretamente sabia que ele organizava, eu fiquei sabendo, pesquisando, e aí, eu sabia que era uma oportunidade dele me notar, né? Então, tipo assim, eu participei 2 anos, o primeiro eu fiquei em segundo lugar e depois eu fui vencedor. E nesse do vencedor, ele acabou me convidando. Então, assim, a gente tá ligado, né? Tipo, as coisas não vêm até você, eu acho que vai você também procurar, né? Caçar oportunidades. Eu sempre cacei. Então, Uhum. aí do Dragão era essa oportunidade, né, de estar numa abrangência nacional, mas também já era pensando na Casa de Criadores. E aí da Casa de Criadores para São Paulo Fashion Week. Ótimo. Então tinha um E plano bem traçado, né? Sempre a Assim, mentalidade exato, assim, no humana. lugar, né, de caçar essa Sim. oportunidade, né, assim, mas também fazendo elas acontecerem, né, indo buscar, tipo, né, até é, a gente quer as coisas, ficar esperando, né, esse lugar, tipo, né, e nessa colocação também da marca, eu nunca quis limitar ela à Fortaleza, né, ao Ceará, eu sempre quis pensar ela nacional, então, se o Dragão me possibilita essa forma junto do caso de criadores, né, que aí então eu me mexia para estar lá. acho muito interessante isso, porque é como você falou, tipo, não paga nada sonhar e traçar planos e projetos, né? Isso. E no final, se der certo, maravilhoso. Se não der, não é por isso que você tem que parar. Uhum. Eu aposto como nesses anos, né, na sua caminhada, devem ter acontecido coisas que não foram planejadas, ou então você morreu de planejar algo Sim. e não deu certo. Aí a gente se frustra mesmo, né? Para você, assim, reconhece que é um mercado realmente que é difícil, não é o É, glamour ali do desfile, né? exatamente. É, muito difícil, né? Muito concorrido. E também, assim, nunca me deslumbrei num lugar, assim, também de querer o holofote do design do estilista, né? Assim, o meu lugar também sempre foi de entendimento do que era a roupa. Então, assim, na época dos concursos, eu passei a conhecer duas costureiras de bairro e a minha avó não pude aprender muita coisa com ela, que ela não tinha muita paciência, também já estava mais idosa. E aí ela não tinha paciência assim, de ensinar e nada, então eu fiquei dentro do ateliê dessas duas costureiras, aqui no bairro da Varjota, e eu aprendi tudo de costura com elas, assim. Elas fazem um acerto e conserto, né? Que você faz esse tipo de conserto nas peças te possibilita muito entendimento da roupa, tipo assim, né? Ah, vou ajustar um busto, aí às vezes tem que desmanchar toda a lateral da peça, né? Então, Uhum. assim, eu toda tarde tava lá, assim, não faz sentido pra mim eu ser um estilista, desenhar uma roupa e eu não saber como é que ela é costurada, como é que ela é modelada, como é que as coisas se encaixam. Pra mim não fazia nenhum sentido. Então, assim, fiquei lá, tipo, anos assim, 1 ano e meio, toda tarde ia pro ateliê delas, ajudar elas e tal, e ao mesmo tempo aprender.
depois que, na época que eu tava fazendo o concurso, elas costuraram algumas peças, né? Acabei me aproximando e aí, eu quero muito aprender e tal. E aí elas, não, pode vir pra cá, toda tarde eu tava lá. É muito bom, porque esse entendimento de você saber como é que funciona, até na hora de delegar tarefas, Total. você tem como ter um controle maior, né? Hoje em dia, a gente vê o seu desfile, ele é muito grande, não daria para você, assim, como é que eu posso dizer? Tomar conta de tudo sozinho. Você precisa ter o Uhum. conhecimento para si, para saber para quem eu posso passar, para quem pode me ajudar, né? E você falou, né, que como foi que você aprendeu a costurar e tudo mais, e o crochê, que é uma grande, assim, marca Sim. da sua etiqueta, né? Como foi? Você foi também atrás de aprender, ou você já sabia e Eu não domino o crochê, né? Tem uns artesãos que fazem, mas eu entendo a técnica. Mas o crochê veio no encontro também da construção de brand, assim, primeiramente, né? E também pelo meu olhar do artesanato, assim, né? De achar isso tão valioso quanto qualquer outra coisa que a gente tenha. E eu recordo que na época, de 2013, tipo, o crochê não era moda, né? Acho que vocês também Uhum. vão concordar comigo. E tinham pouquíssimos designers, assim, que exploravam, assim, né? Até principalmente no universo masculino. Então, tipo assim, a minha sacada era pegar uma técnica que ela é muito associada ao feminino, ela tem uma linguagem mais frágil, né? Uma linguagem mais delicada, uma linguagem até doméstica, e trazer para o universo totalmente oposto, né? Que era o universo masculino, que estava muito associado a essa questão de rigidez, né? De força. Então, quando eu comecei a marca, eu tinha muito essa pesquisa voltada para o masculino, né? E aí a minha forma de enxergar o homem era dizer que ele poderia ter sensibilidade tanto quanto a mulher, né? Então, assim, o crochê vinha como uma metáfora para falar disso tudo. E ao mesmo tempo, claro, né? Uma técnica que é muito explorada na nossa terra e que quando eu não estou aqui acaba também sendo uma assinatura, né, de localidade e aí acabei assim colocando realmente explorando a cada coleção, né? Mas no começo foi uma coisa pequena e aí eu fui percebendo o quanto que poderia ser explorado. o O potencial, né? potencial, exato. Exatamente. De E a uma gente coisa. vê. Ai, foi Não, mal. vou falar. Mas é só assim, porque você falou do crochê, que ele vem muito do universo feminino e ele também vem muito de uma forma caricata. E você Também. traz de uma forma mais moderna, né? Modelagens Sim, diferentes, formas diferentes que as pessoas geralmente não esperariam ver. O que é muito bom, porque te prende nas raízes daqui, mas não é da forma que as pessoas esperam enxergar a moda nordestina, né? exatamente. Essa também era um olhar que eu queria trazer, assim, sempre estava associado à questão praiana, né? E assim, a praia não é o meu ponto de partida, ela é um contraste, assim, para mim. Então eu queria trazer realmente para um olhar urbano. Então, se todas as modelagens realmente têm essa linguagem, né? Mais pesada. E até também essa exploração da modelagem em si. Que quando eu fui conhecendo e trabalhando com as artesãs, eu percebi que elas não trabalhavam com molde, né? Elas não gostavam. Elas contam ponto, né? E a partir da contagem de ponto é que elas vão aumentando ou diminuindo, meio que montam uma receita até. E aí eu meio que desafiei elas assim, junto de uma grande amiga que já não tá mais aqui, que é a Cris, a fazer pelo molde, assim, vamos tentar aqui pelo molde, tá? Aquela velha também, assim, resistência delas, né? Porque é uma coisa nova, o artesanato acaba também sendo uma coisa repetitiva e elas querem estar sempre fazendo a mesma coisa. E depois não querem mais fazer se não for com molde hoje. E aí eu lembro também disso, assim, que essa forma também de trabalhar era nova, né? Até então, assim, no meu âmbito, né? Mas eu fico também muito feliz. Eu me considero um pioneiro em trazer a técnica para um holofote, assim, de luz. Hoje a gente tem inúmeras marcas que trabalham, né? E tem o crochê até como assinatura também. Mas a ideia também era trazer um holofote para essa técnica não morrer. Então eu fico bem, assim, também de entregar um olhar para que outros designers, outras pessoas pudessem olhar como eu olhei. Era isso até que eu ia perguntar. Como tu se viu, porque eu acho que o crochê teve esse boom, virou tendência depois da pandemia, que o pessoal começou a ter um olhar mais para a moda Artesanal, né? artesanal. E eu queria saber como foi esse boom pra tu, tipo assim, meu Deus, o pessoal agora tá consumindo essa moda, o pessoal tá
olhando para minha arte? Como foi isso? Eu me perguntei também assim, às vezes eu não ter conseguido aproveitar muitas oportunidades. Eu olho dessa forma quando o crochê toma um boom. Porque a partir do momento que eu também tenho mais pessoas fazendo, né? Ou eu crio uma assinatura que até acaba tendo dentro do próprio crochê, que isso a própria imprensa, as pessoas falam, não sou eu, a questão de cores marcantes, né? Sempre um cor assim, a própria modelagem, ou materiais diferentes, como na última coleção a gente fez trabalho com cordões náuticos, né? Então, assim, o meu olhar tá sempre em tentar ele diferenciar do que já está sendo feito, né? Mas eu, na época que tava com esse boom assim, a gente tava com um mix até maior e eu já estava conseguindo introduzir o feminino, né? Então, assim, deu para aproveitar um pouco, mas o meu olhar hoje, assim, acaba tentando sempre se diferenciar do que já existe, né? Do que já tem. E até também dessa linguagem litorânea, que vai para um lugar caricato, né? O que a gente pode encontrar em qualquer feirinha de artefatos, né? Que as pessoas possam comprar como souvenir. Uhum. Porque aí você traz uma coisa que ela é relativamente comum, né? Principalmente Pronto. pra gente aqui, né? Que, Exato. como você falou, a gente conhece muitas pessoas que fazem, é uma coisa que a gente vê muito corriqueiramente e transformar num objeto de desejo, né? Que a moda trabalha muito com isso, de fazer as pessoas desejarem algo, né? E aí, nesse caminho, né, geralmente as pessoas querem trabalhar com moda para trabalhar com o feminino, com a moda feminina. Por que você foi, vamos dizer assim, numa contramão? Tipo, criar o desejo pela moda masculina, que os homens ou as mulheres, né? Tipo, a estética da moda masculina, vamos dizer assim. Aham. Por que você queria trazer ela para esse desejo das pessoas? Porque estava dentro da minha pesquisa, primeiramente, né? A marca surgiu com foco em moda masculina, antes de mais nada. E a ideia também era justamente essa, né? De um olhar de diferenciação, né? Mas ao mesmo tempo muito desafiador, porque, tipo, o homem gostar de crochê hoje, tudo bem, né? Mas falar assim, 2014, 2015, por aí, tipo, era muito, muito mais difícil. Tinha até, tipo, uma linguagem muito mais fashionista, né? Então, tipo, acabava indo pra um lugar, assim, não tão comercial, né? A gente fazia só sob encomenda, como eu também ainda faço. Não dava pra, tipo, sei lá, a gente estocar, né? Que eu acredito que hoje é muito mais fácil relacionado a esses anos, porque era muito diferente, né? E como você falou, também acabava indo por essa estética masculina, mas também tinha mulheres que olhavam com outro olhar e consumiam, né? Sabe, uma regata, aí ficava um regatão das meninas, né? Mas ao mesmo tempo era muito desafiador. Então, antigamente tu tinha essa dificuldade de balancear o que o mercado exigia do que tu queria fazer. E hoje em dia tu já vê que já tem uma proximidade mais. Sim, sim. Eu acho que qualquer design vai sempre começar assim, né? Apostando no que ele acredita, né? Insistindo, insistindo, até se criar uma linguagem que é reconhecida e depois ele tem que abrir mão um pouco. Não tem como, tipo assim, a gente viver só de uma linguagem onde a gente vai colocar ela sempre num lugar muito vanguardista, né? Mas que as pessoas desejam, mas não podem consumir, né? Assim, isso é um olhar que eu também super me avalio, assim, de antigamente, de abrir mão de várias coisas, tipo de acabamento, assim, fazer uma roupa, era toda no viés, tipo assim, era muito demorada, muito trabalhosa, mas, tipo, as pessoas iam pagar esse valor, a roupa ia custar mais caro, né? A gente tem que entender nesses balanceamentos mesmo. Então, hoje, pra mim, eu me sinto mais confortável e também tranquilo é um design autoral. Que eu sempre também falei essa coisa assim, que eu acho que, é autoral. As pessoas acham que não é comercial, né? Tem uma coisa assim, gente, não entendo isso. Porque na verdade a autoral tá ligada a outra coisa, né? Mas que também pode ser comercializado, né? É o grande impasse, assim, eu acho, de qualquer design, assim, entender que essa linguagem dele, ela tem que se desdobrar comercialmente, porque senão não vai ter sustentabilidade nem pro próprio negócio dele, né? E você, então, aproveitando esse teu gancho, pra ti, o que é então a moda autoral? Como tu enxerga isso? Eu acho que a próprio nome fala, né? Tá ligado a uma autoria, né? A um autor, né? Que pode ser uma marca homônima, um grupo, pessoas, né?
tá ligada ao que essa pessoa acredita, né? O que ela constrói dentro de uma dinâmica do que ela coloca como marca. Pra mim tá ligada diretamente A a um autor. identidade, É, né? Você criar uma exatamente. identidade. Realmente é muito interessante a gente ver os criadores dessa nova geração, né? Que todo mundo. Às vezes você pode ter alguém que também use um crochê, alguém que também use uma técnica que outra pessoa usa, mas todo mundo imprime ali a sua identidade, o seu jeito de ver, a história que você conta, né? E aí, vamos para esse lado assim de história, nas tuas coleções, nas tuas criações. Como é o teu processo criativo? Tu cria uma história para cada coleção, ou tu fica com um sentimento que tem vontade de levar para o mundo? Como é? Acho que os dois. Os dois, assim. Eu geralmente guardo assim, eu vou, em determinado momento, guardo temas, né? Como se fossem assim, caminhos, né? Eu tinha muita vontade já de fazer uma coleção que trouxesse essa perspectiva de cultura litorânea, né? Até porque eu fico sempre meu ponto de partida sempre é olhar esse local onde eu tô. E aí eu fiquei esperando uma oportunidade, assim, né? Que aí foi essa última coleção. Então, assim, eu tenho já várias coisinhas, assim, que eu vou esperando o melhor momento, assim. Porque eu também fui entendendo avaliar o melhor momento para cada tema, assim, né? Aproveitar de como ele pode ser explorado, né? De como ele pode ser melhor estudado e pesquisado para determinada hora que ele vai aparecer, né? Mas, assim, acho que é isso mesmo. Eu nem lembro se eu respondi tudo. Não, era do teu processo criativo Pronto, mesmo. processo criativo. Então eu pego esse tema, assim, desdobro ele, né, do que eu queria. E aí eu sempre faço uma pesquisa visual relacionada a imagens ou coisas que eu texturas e tudo mais. E aí sempre tem que ter o crochê. Aí eu fico sempre naquela assim de, como é que eu posso trazer o crochê de uma forma nova? Como é que eu posso trazer o crochê de uma forma nova? E aí eu vou tentando explorar esses, através de gráficos ou coisas, né, relacionadas ao material em si, como foi essa última coleção. E aí a gente nem sempre tem o tempo que a gente precisa Com certeza. Na moda é desse para jeito. fazer a coleção e acaba às vezes atropelando um pouco os processos, mas assim, geralmente é uma pesquisa visual. A partir dessa pesquisa visual já começa a desenhar, eu tenho um caderno para cada coleção, isso também é uma coisa que eu sempre eu fui fazendo, assim, eu gosto, tipo, desenho muito pra ter, tipo, 20 looks, assim, né, um caderno, preenche um caderno quase todo, assim. E aí, depois que também acaba, eu guardo tudo nele, tipo assim, o moodboard da parede, eu guardo lá pra... Vai É que... um pedacinho, né, da Exato. história. Vai que depois tem uma exposição, né? Com certeza. E aí vai ter lá uns Importante. Ó, a cadernos. visão dele chegando lá também. E teve Exatamente. alguma coleção ou alguma peça de roupa que tu criou que foi muito marcante na tua história, seja pela inspiração que você usou, ou então seja que, não sei, você chegou naquele momento, tipo, meu Deus, essa peça tá desfilando na São Paulo Fashion Week. Teve alguma peça ou coleção que trouxe esse sentimento de marcar a sua história mesmo? Eu acho, tem vários, assim, eu lembro de uma das peças de crochê que a gente expôs em Londres, né, em 2019, que foi muito especial, assim, era tudo muito voltado pro crochê, né, que foi uma das coisas que chamaram a atenção deles, eram muito pesadas, porque elas eram construídas com 5 fios, então, tipo assim, a cada entrelaçada eram 5 fios Sim. para ser feito. Eu lembro dessas em si, e eu acho que essas a primeira coleção que a estreia do São Paulo Fashion Week, pra mim, é uma das mais marcantes. Porque ela determina um momento, né, da minha carreira, assim, da minha trajetória, né? Uma coisa que eu sempre quis, então, assim, é uma coleção muito especial. E ao mesmo tempo, o tema em si, né, foi legal ver as pessoas, os jornalistas perguntando que era Parangaba, né? Coisa Muito assim. legal. Legal Foi muito mesmo. legal, assim, causar essa. É isso que eu falo, tipo assim, causar a nossa localidade um ponto de curiosidade, né? As pessoas ficarem perguntando por quê, o que que é, né? Eu acho muito, muito legal, assim, né? A gente tem super curiosidade de procurar os pontos turísticos da França, de outros locais, por que que a gente não vai procurar, né, do Brasil em si, né? Do local onde eu estou. Então, acho que essa coleção em si, mas falando em peça, eu acho que um blazer que era com as bolinhas Eu sei aplicada, qual é. coberta, que foi uma causa sem fazer.
Mas eu acho ele muito bonito esteticamente, assim, e acabou também, eu acabei percebendo que era uma coisa que vinha trabalhando sem me tocar, assim, dessas coisas penduradas, assim, penduricalhos, né? E aí a outra coleção já teve de novo e tal. Aí é legal você também entender isso, assim, né? Que tem coisa que naturalmente, assim, aí depois que eu entendo, tá natural, mas eu coloco ao meu favor, né? Então, assim, isso tá sendo uma coisa que tá sendo característica, vamos repetir, né? Pra trazer uma linguagem de, ai, vi umas coisas penduradas, já associei a marca, Sim, com coisas do certeza. tipo. Mas eu acho que esse look em si e essa coleção mesmo, a da Estrela São Paulo Fashion Week. Muito legal. Foi muito legal. Como você falou, a gente tem muita curiosidade de ver o macro, sendo que num bairro da nossa cidade você cria um acontecimento que foi aquela coleção e Sim, aquela estreia. E é muito, muito bom, assim, você ver que a nossa cidade, ela não é só, tipo, o lugar que a gente mora. Ela é o lugar que a gente pode buscar inspiração, ela é o lugar que a gente cria as histórias e tudo mais, e é muito bom ver o quanto Fortaleza te inspira, né? sim. Tu pode realmente, assim, dizer que para todo canto que tu olha, não para todo canto que tu olha, mas assim, viver em Fortaleza é realmente um privilégio para a criatividade e tudo mais, que tem a gente tem do urbano ao litoral e Ah, tudo. Tu também Uma, enxerga dessa forma? uma pergunta forte. É, eu não diria que assim, ela como é que eu posso falar? Tipo assim, exacerbada de criatividade, né? Eu acho que realmente é um modo que você olha. Até porque assim, a gente tem crescido muito, né? Tem tido vários equipamentos, né? A Pinacoteca, onde também a gente pode pesquisar e ver. Mas eu acho que a gente sim é privilegiado, né? Ter essa oportunidade de final de tarde, é, ir lá ver o pôr do sol, né? Dar uma acalmada. Eu acho que eu já achei que eu não sentiria tanta falta, assim, né? Dessa coisa. Mas sempre que eu passo alguns dias fora, eu percebo, assim, que se eu chegasse a morar em São Paulo, como que ia ser diferente, né? Assim, apesar de eu adorar a vida urbana, tipo assim de barulho de carro mesmo, todo esse caos assim urbano eu gosto. Mas eu acho que a gente tem essa abrangência, né? O Ceará tem quase estação, tu vai agora a Miranga, tem o inverno, né? Você consegue sentir essas outras estações, é um pouco curioso, né? Ver dessa forma. Isso. Mas eu acredito sim que a gente é tão interessante quanto outros estados. Sim. É exatamente isso, porque geralmente quando se fala em moda daqui, a gente vai muito para moda praia, moda Sim, sim. feminina, o litoral e tudo, mas explorar a parte urbana Aham. é muito interessante. Tem muito, como você falou, tem muitos equipamentos. Eu acho que se você colocar um designer de moda para fazer uma coleção inteira ali do Dragão do Mar, sai coisa Uhum. incrível Com daquele certeza. lugar, porque assim, apesar de todos os problemas que todas as cidades têm, eu acho que Fortaleza respira muito arte, muito tudo, muito de música, grafite, moda, tudo. Acho Concordo. incrível isso. E a gente gosta muito de ver as pessoas levando isso não só para a DFB que acontece aqui, mas tem repercussão nacional, mas levando para São Paulo Fashion Week, um dia levando para as semanas de moda de fora, Por que né? não? Sim. E é muito, muito legal. Vou aproveitar e perguntar logo assim, bem rapidinho, se tu tem vontade de participar de uma semana de moda fora, Tenho sim. tem planos assim, tipo, Nenhum plano ainda. mas a vontade Tenho tá vontade, aí, sim. né? Eu sou também muito pé no chão, então, tipo assim, eu preciso ainda deixar a David Lee um pouco mais redonda nacionalmente, assim, né? Falando no modo de negócio, para que eu possa me planejar, assim, pra ir pra uma semana de moda. Já recebi convite, já vi valores e tal, mas é um investimento bem alto, então, assim, Uhum. se for ser feito, que tenha um retorno. Né? Então, se for só pra aparecer, ai, não, essa coisa toda pra mim eu não vejo como algo legal, né? Eu quero ir com ela já mais redonda e a partir de lá, sei lá, e vender numa multimarca lá, né? Tá preparado mesmo para esse passo. Eu vejo dessa forma, mas eu penso. E como hoje em dia tu lida com o reconhecimento que tu tem, principalmente aqui em Fortaleza, mas de forma nacional, na São Paulo Fashion Week, como é que tu, não sei, vê uma pessoa usando uma peça e diz, meu Deus, tem uma pessoa usando minha peça. Sim, é bem legal isso, né? Eu acho muito legal, assim. Eu tava num bar semana passada e aí eu fui no banheiro e olhei pro pé do cara e tava usando tênis, né? Que a gente fez.
Aí eu, tipo assim, não sabia nem quem eu era, né? Mas tava do meu lado, assim. E aí eu fico muito feliz, né? Porque, assim, eu não faço roupa pra mim, né? Não faço nada do que eu desenho, eu crio, né? Não é pra mim, não é baseado na minha personalidade, no sentido, né, do meu eu. Eu faço pras pessoas, né? Coloco ali o que eu acredito, então, assim, ver elas usando, eu acho que é a maior, assim, alegria de qualquer design, né? Ver a pessoa usando e tal, ou também, né, me parar e tal, Uhum. né, falar, eu fico muito feliz. Deve ser muito bom mesmo essa forma de reconhecimento, né? É, Porque você pensa assim, você falou, né, que teve todo o planejamento e tudo para, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia quem eu queria conhecer, mas para você também esse crescimento, você aceleraria ou você tá ótimo do jeito que foi, achou que foi orgânico? Como é o crescimento da marca também? é. Eu acho que na verdade as coisas aconteceram bem rápidas. Assim, né, no modo, até conversando com outros amigos também, já estão há mais tempo e tal. Eu acho que aconteceu do modo que era para acontecer. Eu também nunca tive pressa, tipo assim, eu nunca fiquei no, ai, aqui passei no concurso, no outro ano já tão sabia que eu não ia estar no Super Fashion, que eu acho que também é uma coisa que eu sempre, né, deixo de conselho assim, que as coisas, principalmente coisas que têm um alicerce, né? Elas demoram realmente, não é nem demoram, elas têm um tempo, né? Demorar, acho que é uma perspectiva de cada um, mas assim, elas têm que você ir construindo, né? Não vai ser do dia pro outro, tipo assim, a David Lee, ela não, tudo que eu coloco nela não foi no primeiro desfile, né? Foi uma coisa gradativa, essa construção. Então, é, eu vejo como algo orgânico mesmo. Foi o tempo que era pra ser. Só acho que o São Paulo Fashion Week poderia ter sido um pouco antes. Nesse friozinho na barriga, né? É, Um pouco mas assim, antes. tá ótimo. Foi tudo tranquilo, assim. Eu sou bem também tranquilo relacionado a essa coisa do tempo, assim. E falando em crescimento da marca, a gente quer um spoilerzinho do que você planeja nos próximos 5 anos ou esse ano, o que você tem em mente. Tenho planos pra loja física. Olha Tô, que legal. quero muito, talvez esse ano, poder ter essa realização, que vai ser mais um passo, né? Ter uma materialidade de um espaço que representa a marca, né? Conseguir trazer esse brand além da roupa para um espaço físico. Eu estudo muito, gosto muito de brand, assim, então todos os pontos de contato, o que a marca for, está sempre baseado no que o que o brand vai direcionar. Então, o espaço físico, a gente vai conseguir explorar muito isso, né? Exatamente. E aí eu queria muito esse plano da loja física. E a gente também está recomeçando um plano de multimarca nacional, assim, né? De quando entrei na Casa de Criadores, logo em seguida eu fui por projeto da Vogue de novos talentos. E aí fui por Veste Rio e tal, e acelerei essa parte acho que foi um pouco acelerada, que eu também, no caso, estava aproveitando a oportunidade. Nem estava tão preparado assim para as multimarcas, né? A gente ainda teve alguns pedidos e tal. E aí eu fui percebendo que depois da pandemia a gente não estava conseguindo retomar e eu tenho planos para também esse ano e os próximos anos estarem em alguns pontos a mais no Brasil, assim, né? Para que as pessoas que não gostam, também não tem essa familiaridade de comprar via site, possam também tocar. Minha roupa também é muito tátil, tipo assim, o próprio crochê, assim, ele é muito mais bonito pessoalmente do que numa Sim. foto, né? Nenhuma foto vai Exprimir a beleza que exprimir a tem beleza que tem, aquela peça, exatamente. né? Basicamente isso, assim, pra agora. E como foi que surgiu esse teu relacionamento com o branding? Surgiu depois que criou a marca, ou já era um pouco antes, de ter tudo encaixado no branding? Como foi? Também foi percebendo o quanto que era importante, assim, né, para que a marca pudesse ter uma abrangência, um destaque, né? Então eu passei a estudar, a ler muito, e aí veio essa construção, né, tipo, do próprio amarelo em si, né? Eu ia perguntar de onde Pois é. veio o amarelo. O amarelo veio porque exprime muito o que a Lady Juliette nessa questão de energia, né? De ser uma cor extremamente ligada à criatividade, né? É solar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ainda é uma cor de sinalização urbana. Então, tipo assim, se eu estava querendo falar de Fortaleza, né, por uma perspectiva urbana ou a marca em si,
o amarelo tá presente, né? Junto do preto e do branco. Então, tipo assim, olha, tá aqui na minha cara, né? Aí eu fui e coloquei. É o que eu falei, tipo assim, as coisas já às vezes estão aqui pra você, mas aí você coloca a seu favor, né? Que foi, no caso, isso. E aí eu fui fazendo esse plano, né, de repetição, de estar trazendo, me associando diretamente com o amarelo até, tipo assim, pessoa amarelo, pessoa David Lee. Com certeza. Tava falando assim de sinalização urbana, não sei o que, eu fiquei aqui, caraca, é mesmo. Aham. Contrasta com o cinza da cidade, Aham, mas também agora placa de trânsito placa e de tudo mais, trânsito. amarelo. Gênio, É. achei incrível, achei Pois é. sensacional. E aí, dentro desse âmbito também de criar ganchos visuais, Ganhos né? visuais. De Exatamente. você fazer. A pessoa pode olhar para uma peça, alguma coisa que nem é sua, mas lembrar, ai, Verdade. amarelo, o crochê e tudo. Isso. Aí já fica no inconsciente da pessoa, Exatamente. dela sempre lembrar de você e tudo. É muito mais do que criar uma roupa, Muito né? A mais. moda, Muito né? Ela mais. transita muito disso do cultural, do mercadológico, tudo, do cultural, realmente. Para ti, cada ponto desse é tão importante mesmo. Você tem que ter uma equipe, por exemplo, você, diretor criativo da David Lee, estilista e tudo. Mas com certeza deve ter alguém pro parte do marketing, alguém para a parte do comercial e tudo, né? Sim. Para ela funcionar. Eu gostaria de, talvez, pegando ainda a tua outra pergunta, que também crescer a equipe, próximos anos. Porque a gente é uma pequena, grande equipe hoje, né? Como você falou, tem esse braço lá da direção criativa, mas assim, a primeira modelagem sou eu que faço sempre. Raramente não é. E assim, eu gostaria de delegar um pouco mais isso. É, até consigo já, mas assim, tenho esse preciosismo ainda de manipular muitas minhas bases, então eu acabo fazendo, até porque eu gosto. Mas eu entendo também que quanto mais eu delegar, mais eu vou conseguir crescer, né? Então, esse ano também a gente vai ter esse comercial de uma forma mais trabalhada, que até então ele tá na mão de mim, de uma outra pessoa, né? Mas eu queria uma pessoa para se dedicar a isso. Mas tem uma pessoa no marketing, que é a Débora, a Ellen, que é um burocrático financeiro, que também eu falo também como conselho para qualquer designer, né? Essa parte de humanas, eu sou ótimo, mas assim, a parte de cálculo, tipo assim, desde a entrada da Ellen, assim, é uma divisor de água, assim, né? Porque até um processo burocrático de um negócio exige muita coisa, tipo assim, que é chato da gente lidar, né? Eu não gosto, assim, mas eu entendo hoje como uma pessoa também que lida nesse lugar de gestão, que é importante, acabei me reconhecendo também nesse lugar. Então, eu gostaria de ter ainda também, talvez esse ano, se Deus quiser, um assistente, né, para que a gente possa ter esses braços maiores, assim, e a marca ter essa equipe de uma forma mais estratégica mesmo. Uhum, que ela gira mais É. harmonicamente, né? É, E tudo. E aí eu acho que também desafoga um pouco, porque eu não sei você, mas geralmente quando o criativo ele tá muito assim, tendo que lidar com muitas coisas, é, parece que não vem mais inspiração de nada. Você pode passar, tipo, eu já vou tirar o dia para não fazer nada, mas a mente tá ali é. o tempo todo, É né? Então, importante para a criação esse momento de pausa, né? De relaxamento e deixar as ideias fluírem. Eu confesso que tem hora que eu não consigo parar. Eu acho que todo mundo, né? Hoje É, em dia é é, muito difícil. mas final do ano passado, eu fiquei, tipo assim, uns 20 dias sem pensar nada, assim, só nada mesmo relacionado a marca, assim, né? Só Instagram, nem tava pensando em nada, assim. Mas foi bom, eu avalio também como um momento importante pra gente dar uma reenergizada, né? um Um respiro para ver coisas respiro. novas e tudo mais. É Exatamente. realmente importante, de Teve, verdade. teve algum ponto crucial na tua carreira, seja na empresa, seja no processo criativo, que tu saiu da tua zona de conforto, mas tu disse, isso não é pra mim, não é esse caminho que eu quero seguir? Ou sempre foi muito bem trilhado? Não, eu acho, tu fala zona de conforto no sentido, eu vou citar, mas aí também pode me corrigir. Essa última coleção foi totalmente fora da minha zona de conforto, porque assim, é uma coleção que ela quase não tem cor, eu adoro cores, né? Eu fazendo assim, eu estranhando, assim, Uhum. até o dia da prova de roupa eu tava olhando assim, gente, isso aqui não tá, será que tá? Uhum. Mas foi engraçado ver, porque eu acho que é a coleção que eu mais
consegui a abrangência, assim, relacionada à imprensa. Fiquei muito impressionado. Mas ao mesmo tempo era uma outra forma de eu explorar a David Lee. Assim, né? A David Lee é colorida e tal. Mas eu tava chamando a atenção pra roupa em si, Modelagem, a né? modelagem, a construção. E aí eu acabei me voltando para entender também o quanto que uma marca, nesse ponto de repetição e de uma identidade, é importante também ela se deixar, pelo menos do meu ponto de vista, se deixar se ver de uma outra forma, né? Então estava totalmente fora da minha zona de conforto, tipo assim, 4 cores numa coleção. Sim. Foi muito estranho pra mim, assim. Foi a última da São Paulo Fashion Eu Week, achei né? o Power Fashion Week, era branco, azul, cinza E o e verde, né? e o xadrez, assim. Foi. E as cores só tinham no crochê, que era o azul, né, e o Verde. amarelo, assim. Mas é bom também porque às vezes a gente não entende, mas às vezes era uma coisa que tu queria colocar pra fora e foi saindo, né? Exatamente, e foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Assim, por mais que eu quisesse cor, tipo assim, não tava vindo cor, assim, Era o tava. momento que Eu precisava, também, né? até pegando um ponto da tua pergunta de processo criativo, a matéria-prima também me direciona muito, assim. A gente, claro, eu quero um veludo com detalhe, nem sempre, né? Então, tipo assim, a matéria-prima me direciona muito. E eu tava com essa matéria-prima dessas cores, tipo assim, gente, eu tenho isso aqui. Eu Então, tenho que tipo assim, trabalhar isso eu aqui, tenho que né? trabalhar isso aqui. Tipo assim, eu tava com esses materiais e acabou indo assim, né? Então, assim, eu acabo também me direcionando muito por matéria-prima, pegando essa parte de processo criativo. Até quando eu trabalhava em empresa, eu não entendia, às vezes, quando os donos queriam que a gente desenhasse tudo para depois comprar os tecidos. Eu não conseguia. Eu disse, cara, vamos comprar os tecidos, a gente desenha depois que tem os tecidos, né? Não faz sentido, assim. É até uma coisa de otimização mesmo, de vendo esse lado da moda como uma empresa, né? Uma marca de moda como uma empresa, é otimização, mexe até com sustentabilidade Total. também, porque se eu tenho rolos e rolos de tecido parado em casa, por que que eu vou atrás de mais e tudo, né? É muito bom ver, né, que realmente tem pessoas que trabalham dessa forma. Eu chamo um termo meu, assim, criatividade da escassez. Porque eu já tive coleções, tipo assim, dentro, né, do panorama de cada um, assim, de caramba, não tô com a grana pra comprar matéria-prima. Isso aqui quer que eu tenha, tipo assim, uma coleção. Agora esqueci o nome das coleções. Não São lembrei. tantas. Teoria das cores. Eu tinha muito tecido branco. Aí eu tipo, olhei, tipo, nossa, aqui é um canvas. Aí a partir disso aí já nasceu a estampa. Sempre essa matéria-prima me direciona muito, assim, por conta desse lugar de, às vezes, ou já ter, ou de não poder e tal. E aí acaba eu conseguindo reunir ali de uma forma que faça sentido e fique interessante. Uhum, porque o design, no final de tudo, ele é um resolvedor de É um problema, resolvedor de né? A problemas. gente tá ali pra. Não é pra fazer Exatamente. sempre a roupinha bonitinha, ideal, maravilhosa. É pra. Seja um problema nosso emocional, não sei, quero botar isso aqui pra fora de alguma forma, ou então É, mais prático, tenho que escoar esse tecido, ou então tô vendo que o público tá pedindo isso, vou dar isso pra ele, né? faz sentido. O, Total. falei agora isso aqui do público, já teve alguma momento assim na tua criação das tuas coleções que tu disse assim, não, eu tenho que dar isso aqui porque as pessoas estão esperando isso de mim, ou então eu tô vendo que elas estão pedindo isso. Tu guia o teu processo criativo também pelo que o público tá pedindo, tá falando por aí? Eu tenho muitas essas discussões com os meninos que fazem o styling do desfile, assim, até por um âmbito de curiosidade, as coleções do São Paulo Fashion Week, elas são muito construídas num lugar assim. Eu acabo desenhando, aí eles dão uma olhada, amigo, o que tu acha disso? Amigo, tu tá ligado que tá rolando isso aqui? Vamos fazer, né? Acaba indo pra um lugar também, claro, de inteligência, né? Pra gente poder ter uma. Tipo, a própria balonê do desfile foi ideia deles, assim. Foi muito legal isso também, porque já tava rolando há muito tempo, né? Balonê, assim, e eles colocaram um lugar, do meu ponto de vista, assim, interessante, novo, né? Aí, então, assim, eu nem tinha desenhado balonê. A coleção tava toda pronta, disse, amigo, vamos fazer 4 balonê Muito pra incrível. aplicar, assim, aqui nesse azul, não sei o que, não sei o que. Eles vieram aqui antes de eu ir pra
levar a coleção, né? E aí conseguiram vender os materiais e a gente fez. Então, assim, eu não fico num lugar de uma cobrança de entregar o que o outro tá esperando, mas eu fico atento, né, o que tá rolando para que a gente possa também ser contemporâneo, né? Entregar o Uhum. que tá no É âmbito. não sair replicando tendência para Isso. replicar, né? Mas também saber o que é que dá para aproveitar, o que é que dá para dar seu Isso. toque, né? Exatamente, é. É o designer funcionando 24 horas. 24 horas. No caso do styling dos desfiles, quem assina é você mesmo? Ou tem uma pessoa responsável? Não, lá em São Paulo quem assina é o Cacau e o Anuro. Cacau, ele é do Ceará também, formado na UFC, e já mora lá em São Paulo há 10 anos, se eu não me engano. Cacau, né? Se essa é a quantidade de anos que ele tá, mas Bota aí se eu nos não me engano é. comentários. Mas eu acho que é. E aí ele faz junto com eles, são um casal, e eles que assinam. São Paulo, aqui geralmente em Fortaleza era o Bruno Nogueira, que também foi, mas os primeiros desfiles eram eu que fazia. Porque eu tinha também eu quando desenho também, tô respondendo as perguntas depois, né? Eu construo muito imagem já, assim, tipo assim, essa coleção, pra mim, ela vai ter um boné, tipo assim, eu já desenho com boné, tipo assim, vai ter um óculos, eu consigo visualizar Sim. essa imagem total, né? Então, as primeiras coleções eu não, já criava assim, né? Então, não tinha quase nenhum detalhe, assim. Aí, a parte da casa de criadores em si é que eu vou trabalhando com os detalhes. Aquela coisa de você aprender a delegar, né? Também, Também. eu acho super importante o olhar de stylist É. para as coleções. E aí, tu falou agora dos teus desenhos, eu vou voltar, tipo, eu quero que nessa coleção tenha um boné. Tu desenha, uma curiosidade pessoal, quase aqui. Tu desenha o teu look completo, tipo, ele vai assim, Look ou completo. você faz peças e vai encaixando depois, como é? Eu geralmente faço look completo, mas aí depois eu fico avaliando assim, quantas calças tem, se não tem muita calça, se não tem muita saia, se não tem. Ah, será que você não bota uma manga curta, já que tem tanta manga longa? Eu vou meio que fazendo assim. A edição, né? Edição. Mas geralmente meu desenho eu já faço com a ideia assim, nesse sentido de um look completo. Uhum. E nesse caso da edição, o que que é mais importante pra ti, enquanto tá desenhando, além da matéria-prima? Digamos, é a unidade da coleção, são as cores, são as modelagens, o que que é mais importante? Pra mim, eu considero a unidade, assim, eu, geralmente quando vou desenhando, aí eu vou blocando família, assim, né? Sim. Ah, eu tenho esse tecido, aí eu fiz uma calça, aí uma jaqueta, aí vamos fazer também uma saia, aí o que é que eu vou misturar aqui? Vai ter uma malha, já vou meio que fazendo esses blocos, assim, né? Pelo menos pra mim funciona melhor, assim, de eu ir fazendo a coleção crescer, do que ficar desenhando peça, depois eu não consigo De juntar. conectar tudo, né? E aí, dentro desse teu olhar da coleção, do que vai ter, do que não vai, a gente vê muito que tu conseguiu parcerias super legais para criação de acessórios e tudo. Isso era uma coisa que tu queria já implementar, tipo, trabalhar com outros criativos, ou foi aparecendo oportunidades e tu foi pegando? Como é? Foram aparecendo, mas alguns eu busquei por questões, né, de, assim, de querer trabalhar e também de ser interessante, né, para a coleção de Patangerine. A gente queria muito o óculos na coleção, tinha tudo a ver, né, por falar do vento e tal, e aquele óculos grandão, assim, que lembra, né, um pouco de proteção, assim, por conta do vento, né. E aí acabamos fazendo a coleção, o tênis também, com o de sapato, é, e vários outros parceiros também, assim, que acabam nos possibilitando, né, desenhar e fazer coisas junto com eles, assim, acaba que nem tudo a gente consegue fazer internamente, e eu vejo também como uma forma importante mesmo, né, de potencializar ambos os trabalhos. Isso, é bom que a tangerina ela é local, né? Também, exato, Então você fomenta não só o seu trabalho, o seu esforço, você exato. também dá Não é, oportunidades. exato, não é um discurso vazio, né? Esse é um Uhum, discurso que faz sentido, né? Então, estamos exatamente. jogar uma marca também como eu num lugar, né? É, De de destaque destaque, é muito exatamente. importante. Aí, dentro desse universo assim de peças e acessórios e tudo, se tu não criasse roupas, tu acha que tu caminharia para outro caminho na moda? Sei lá,
ainda na criação de acessórios, ou então uma produção de moda, um Eu, marketing de eu... moda, ou é Ah, dentro da sempre. área de moda, né? É. Eu acho que eu adoro desenhar acessórios, eu gosto muito. Inclusive, esse ano eu quero desenhar mais. Assim, trazer mais, assim, né? Ter um mix maior, assim. Na verdade, eu quero ter uma linha só de acessórios. E a gente já meio que esquematizou esse semestre. Aí a cada drop vai vir um, assim, pelo menos uma coisa pequena, como também maiores. Eu esqueci a pergunta. Não, Desculpa. é se tu tem realmente o teu lugar dentro da moda, Ah, ele é pronto. como estilista ou tu Sim, se vê entendi. fazendo outra Eu coisa? me vejo super essa parte de brand, eu adoro, assim, pensar, direcionar a marca nesse sentido, assim. Até às vezes os próprios designers, tipo assim, o Bruno Olha, assim, amigo, Uhum. isso aqui tem tudo a ver com a tua marca, não sei o quê. Sim. Eu sempre consigo pegar esses ganchos, assim, de construção que fazem sentido. Não assim, tipo assim, um brand mentiroso que a gente vai construir, mas assim, que às vezes a pessoa ela de dentro não enxerga, né? Assim, então, super essa parte relacionada à brand, à construção de marca, eu me veria também nesse lugar. Eu É gosto até muito. muito do trabalho que tu fez, eu esqueci agora qual foi o concurso. O último concurso que teve que tu tava mentorando as Sim, pessoas, Sim, né? verdade. foi, exatamente. A mentorada Sara, né? E Isso. teve o Caio também lá junto do Senac, né? Aí era Isso, foi um concurso do do Senac, Senac. exato. E aí tanto era nesse lugar, né? Nesse sentido do design, né? Da coleção, né? Como também tal hora, pra mim, eu tava também falando disso, de brand, assim, várias vezes. Porque pra mim é praticamente a mesma coisa, assim, Uhum. né? Você desenhar uma roupa, ser uma construção de brand, assim, o que que ela vai contar, né? É uma oportunidade de você chegar de uma forma mais impactante. Pra mim não faz nenhum sentido, assim. Sim. É, Falar de um e não falar do não outro, falar de um e falar do outro. né? E E foi mal, pode ir. E me corrija se eu estiver errada, mas teve uma coleção tua na São Paulo Fashion Week que foi a coleção Barla Vento. É isso, Isso, né? E isso. eu acho que foi uma das coleções mais lindas assim que a gente viu, né? Porque a gente faz a cobertura da São Paulo Fashion Week e daí acho que sempre quando aparece a moda de Fortaleza, a gente para um pouco, respira, olha, É, admira. Aí pronto, agora vamos fazer a cobertura. Mas essa coleção da Barla Vento, eu acho que É. bateu muito. uhum, desde o nome. Eu É, acho o nome, a construção de tudo, do universo dela, foi incrível. foi incrível. É, Eu gosto muito dela também por conta que eu também acabei, quero trabalhar agora em todas as coleções, independente do tema e tal, que foi as pipas de kite, né? Sim. Aí foi muito legal, assim, explorar e trazer isso tanto para os acessórios, que no caso foram mais acessórios, quanto para a roupa. Acaba que favorece mais os acessórios porque são todas pipas de uso, já usadas, né? Então, para a roupa, assim, às vezes não tava muito resistente, né? Com acessório a gente consegue revestir, fazer coisas do tipo. Mas a Bala Venta é uma coleção que ela tem muita textura, assim, tá? Até o que eu olho, assim, tem um pelinho, tem um jeans, tem isso aqui, é, Sim, muita textura, assim, né? Os meninos também acabam tendo uma linguagem, assim, mais maximalista e tal. sim. Então acaba quando eles vão misturando as coisas, o próprio look, né? As peças já tinham, aí com o próprio look você tinha muita textura, muito assim, sensorial, muito né? sensorial. E aí também foi ideia deles, assim, na construção da imagem, em trazer a touca. Sim, eu ia falar dela agora. Foi É, assim, a cerejinha do bolo, imagina, um styling assim maravilhoso e que super combinou, né? e a gente sempre fica fazendo assim as interligações, né? Curiosidade também. A touca parece um spoiler da coleção seguinte, né? Porque, tipo, um mergulho, né? Na praia, meio que... Gente, não E dá. tipo assim, mas não foi. Não, eu não tava. A gente não, eu não sabia que eu ia fazer a Aham. Leste Oeste trazer pra esse lugar, né? Mas a ideia deles foi, tipo, tomar um banho de vento, né? Meio que uma linguagem assim. Aí foi legal ver que aí a Prada, na deu temporada, assim, 2 semanas depois tava usando. Mas a deles era, tipo, um pouquinho de lã, Sim. né? Mas Ah, ver como o Zeitgeist, né? Assim, de você tá pensando. Olha como, né? Brasil tá também conectado e é tão Com tudo, interessante né? bicho, com. processo criativo é uma coisa bonita, né? De se Né? vestir. Chega a dar gosto de falar. Pois Mas é. é muito legal. Eu ia até, você já falou aí, né, que tipo, não tava pensando em fazer isso na outra, porque
dentro desse teu planejamento, né, que tu tem, quero chegar nesse lugar, quero fazer isso e tudo, eu já ia perguntar se tu já conecta uma coleção com, a coleção que eu vou apresentar 2 temporadas na frente, eu vou trazer isso aqui também, se é uma história que se conecta uma com a outra. Não é proposital, mas acaba às vezes se Acaba sendo, conectando, né? né? Eu acho que essa, a do dragão que eu apresentei, né? Que era, eu queria conectá-las porque era muito perto, né? Julho para outubro. Então, por isso que eu peguei, era aquela cultura litorânea, mas aí no São Paulo Fashion Week eu tinha uma profundidade maior, né? E aí eu peguei só os crochês, basicamente, né? Tipo, e introduzi junto da Leste Oeste, né? Mas elas eram como se fossem irmãs, irmãs próximas, assim, porque no processo mesmo, pra mim não faz sentido fazer 2 coleções tão diferentes em um curto espaço de tempo. Dá até realmente esse negócio do branding da marca, de que tá contando uma história, ela não tá Isso, quebrando um- uma coisa que ela tá contando ali pro cliente, pro público, e depois, ai não, vou apresentar uma coisa completamente diferente agora. A uhum, pessoa até, sei lá, fica numa narrativa meio esquisita de acompanhar, né? concordo, faz sentido. E aí, já puxando assim pro gancho, né? A gente já virou o ano, né? Já estamos aí aqui, Verão. né, no comecinho. E aí, o que a gente espera das semanas de moda desse ano? Vai participar de todas? Não vai participar de alguma? Como é que é? Já tem maquinando? Sim, eu meio que decidi já ano passado em participar só de uma edição do São Paulo Fashion Week, né? A gente tem a edição de abril e outubro. Porque, primeiro, questão de investimento, né? Pra mim, como eu falei, tipo, é um investimento pra marca, a gente precisa desdobrar. A, a- e aí eu quero participar sempre da de outubro, porque pra mim faz mais sentido, assim, do que a de abril, assim, acaba, a gente tá agora em janeiro. Se eu fosse fazer a de abril, eu tinha que estar agora já, assim, falando com o patrocinador, tipo assim, é um intervalo de tempo muito curto. Uhum. E aí a gente meio que decidiu isso, assim, a não ser que surja outras oportunidades, né, claro. E aí a gente, não, vamos aproveitar. Eu não sei se vai se manter em julho, né, o Dragon Fashion, mas se me convidarem, estarei. Estarei, me fizeram essa pergunta, um jornalista ano passado, por que que eu ainda estava, né, não sei o quê. Mas por que que eu não estou, né? Pra mim não faz sentido, seria um discurso de novo vazio. Eu agora, porque eu estou no São Paulo Fashion Week, não desfilar mais no Com Dragão, né? certeza. Porque foi um local onde me projetou, é o principal evento de moda que a gente tem, né, no nosso estado. Pra mim, eu me vejo levantando ele como ele levantou, né? Eu quero estar junto, assim. Pra mim, não tem. Eu não me sinto abaixo, assim, Sim. né? E o DFB tem muito essa ligação, porque todos os convidados que já vieram aqui falam sobre a relação do DFB. E Isso. pra gente, como estudante que participa do backstage, participa do receptivo, é muito importante ver nomes grandes, né, falando sobre a importância realmente do DFB. É muito, muito Total. significativo. Sim, sim. É um evento que realmente eu tenho muito carinho. A Helena, o Cláudio, toda a equipe, assim, que realmente me ajudou a me projetar, né? Então, pra mim não faz nenhum sentido eu não estar. No E sentido de eu, não querer, né? No Com caso, sempre certeza. tiver me convite, eu estarei. e eu acho muito legal que o DFB ele é um evento que celebra. Eu acho assim, ele realmente celebra a moda e a pessoa criativa, porque até para quem não sabe, tipo, é tudo, o apoio é muito grande, é muito diferente do que se tem, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, que o estilista, a marca, ela tem muito mais trabalho. No DFB a gente vê, a gente trabalha lá como voluntário e tudo, e a gente dá o apoio para quem está desfilando, mas a gente também recebe o apoio. É um evento que ele é muito assim, é para celebrar mesmo o ambiente da moda, né? Total, concordo. É um evento que realmente, assim, no quesito, né, de estrutura, já te entrega várias coisas, né, relacionado a outras participações, assim, você fica com menos responsabilidade, tipo assim, uma responsabilidade mesmo, tipo, de fazer uma coleção, né? Uhum. Porque, querendo ou não, uma ajuda a mais é sempre um respiro, né, para quem tá criando, Com geralmente certeza. no período curto e tudo. Aí você ainda tem que se preocupar com coisas
que, né, nos eventos, nesse evento daqui, no caso, né, do DFB, não tem, já é, né, É, já acho até uma forma, assim, de respeitar mesmo o processo do criador, aham, né? sim, sim, verdade. Ajuda muito. Pois é. E aí, eu tinha uma pergunta para fazer, aí eu meti uma no meio, eu esqueci. Mas lembrei, a gente estava falando desse caminho da moda, de se não fosse estilista, seria branding e tudo mais. Mas aí, eu não sei se eu que peguei a impressão errada ou não, mas assim, da pergunta, tu achava que eu ia te perguntar se não fosse moda, o que seria, Era, né? exato. Então eu vou aproveitar e vou fazer agora. Se não fosse moda, o que seria que David Lee estaria fazendo? Eu acho, como eu falei no começo, né? Estaria alguma coisa ligada ao desenho, talvez pudesse estar estudando arquitetura. Na verdade, tô com muita vontade de estudar outras coisas esse ano, assim. Eu me vejo para além do vestuário, assim, explorar outras coisas, assim. A minha criatividade está voltada, sei lá, um objeto, outras coisas que eu ainda não sei. Mas, assim, com certeza talvez tivesse um lugar onde eu estivesse explorando o que eu gosto de fazer, pesquisa, história, Mas sempre um ambiente criativo, extremamente criativo, com certeza. né? A tua grande paixão, assim, é realmente explorar isso, né? Não Explorar. conseguiria estar, tipo assim, já foi, me botaram uma vez uma vaga, né? Aí era estagiário numa marca. Aí chegou lá, tava na planilha de Excel. Acontece. Assim, um caos, né, pra mim, não tava esperando isso. Aí eu passei só 2 dias, não, meu filho, vá-se embora, que... Que aí eu disse, não, realmente eu não conseguiria entregar, né, muito mais desafiador e até chato, né. Então, assim, com certeza eu estaria com alguma coisa criativa, Uhum. Porque ligado a isso eu mesmo. acho que é muito quando a pessoa tem essa veia, né, de ter que estar criando, de ter que estar inventando alguma É, coisa, montando e desmontando, ela não consegue fugir exato, disso. depois quando eu passei a estar fazendo as coleções, né, eu peguei muito paralelo também do que era eu na escola, tipo assim, eu era esse menino da aluno das artes, assim, de ficar desenhando, pintando, de ter a capa da prova assim super caprichada. Aí era na época de gincana cultural, meio que fazia, liderava, não sei o quê. Aí eu disse, nossa, realmente já fazia isso, não, só que agora eu faço de uma outra forma, assim. Eu já explorava todas essas coisas. É muito legal ver que dá para fazer de uma coisa que você gostava quando era criança, perpetuar até você ser Perpetuar. adulto e ser do seu Eu trabalho. acho também um privilégio, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo talvez vai conseguir, Com certeza. ou não pôde, ou desistiu. Eu acho também um privilégio. Eu vejo de É uma forma verdade. fazer o que você ama. E para só ir finalizando assim, a gente sabe que também pode ser muito cansativo você estar o tempo todo tendo que estar desse lado criativo e tudo mais. O que que você faz quando quer? Não, quero mais pensar nisso. Tem alguma outra paixão? Tipo, sei lá, eu gosto de correr, gosto de Eu gosto de jogar andar alguma de coisa. bicicleta. Olha aí. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu tô um pouco parado, tá? Tenho que dar uma ajeitada, assim, mas eu gosto muito, assim, me esvazia mesmo a mente. Eu boto música, posso andar assim a cidade toda. Eu gosto bastante. Pois é, já vemos um desfile, alguém entrando de De bicicleta, com bicicleta. certeza. Oh, Quem pode sabe, ser. né? Ou seja, uma colaboração, né, com a marca de bike. Olha Olha aí. Olha aí. isso, escuta aí. David, pois, infelizmente, nossa conversa foi muito Ah, gostosa, mas está chegando ao fim. é. E a gente sempre lança uma pergunta para o nosso convidado, e você é o último dessa temporada a responder. Que conselho você daria para a gente que está iniciando no mundo da moda, para os estudantes, para quem entrou no mercado agora? Qual o principal conselho que você daria? Eu vou voltar lá pro começo da nossa Uhum. entrevista. É, de ser ligado, ser esperto. Tipo assim, se eu quero trabalhar na área de marketing, quem é os profissionais que trabalham, que são expert em marketing, para que eu possa estar perto deles, que eu possa me conectar a eles. Tipo assim, não fique ao léu, tipo assim, não seja bobo e não espere as coisas chegar até você, né? Quando eu fiquei falando isso, eu acabei lembrando que realmente eu desde o começo vi os concursos como uma oportunidade de eu aparecer. Então, tipo assim, não era uma coisa aleatória, eu não tava ali, eu estava realmente pensando. Então, assim, eu acho que a gente tá fazendo faculdade de moda. Qual é a área que eu realmente gosto? Ai, modelagem. Quem são os modelistas que
que são massa, quais são as vagas que. Ah, eu quero ser um designer, quem é, sei lá, que eu posso trabalhar estagiário. É estar ligado, assim, né? De Uhum. não esperar as coisas virem até você realmente caçar as oportunidades. É muito legal, tanto pra gente que às vezes a gente tem medo de chegar nas pessoas, né, e falar assim. E também acho que fica para as pessoas que já estão no mercado de serem receptivas, né, com quem tá Total, chegando e sim, é tudo, legal isso. né? Concordo. E é isso, muito Por obrigada por essa nada. conversa, foi incrível. A gente espera, né, sei lá, no futuro conversar mais. Sim, me chame mais. A gente faz um especial, Sim. né, conversando mais tempo. E é isso, a gente fica por aqui, a gente encerra a nossa temporada dessa forma incrível e maravilhosa. Não se esqueçam, todos os episódios já estão aí no ar para vocês conferirem, tanto no Spotify quanto no YouTube. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram e TikTok, para possíveis spoilers de projetos futuros e tudo mais. E a gente também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Weird Adventures, que é responsável pela direção dos nossos vídeos, a Brisa Confeitaria, que é responsável por dar os brindes aos convidados, e a Mônica, responsável pela beleza Beleza? perfeita. E é isso, até uma próxima. Beijinhos! Beijinhos!